Olá, então eu começo agora a apresentação da minha avaliação, que é uma análise sobre o, a entrevista que foi realizada, né? Bom, vamos lá. No primeiro slide, então, eu escrevo que eu sou um administrador de uma escola de música e por isso eu optei por fazer um modelo de uma entrevista que fosse a contratação de um músico para minha escola. Bom, no próximo slide aqui era para eu contextualização da formação com a profissão, para escrever uma reflexão sobre a importância da formação teórica com a atuação profissional na prática de mercado. Então, achei que foi bem adequado, porque uma vez que foi dada a teoria para a gente, né? A gente pegou, leu os textos, teve as lives, e a gente pode utilizar a nossa própria área de conhecimento para aplicar no trabalho. Isso foi importante, porque é válido para mim, uma vez que eu já tenho uma escola de música e pude aplicar esse conhecimento em entrevista. Então, agora eu guardo esse conhecimento para mim e quando eu tiver entrevistas, se for contratar profissionais para minha escola, vou poder usar esse modelo o modelo que eu usei para fazer o meu trabalho e também aplicar os conhecimentos que adquiri a partir do estudo teórico que foi dado. Escreva aqui como você planejou a realização da entrevista, né? Então, eu fiz no modelo semi-estruturado, tem um roteiro que foi usado, mas também ficou livre, uma vez que o entrevistado vai falando, eu também vou tendo ideias de outras coisas para perguntar. A forma presencial eu acho que é mais adequada para uma contratação de um professor de música, porque ele pode tocar, ele pode mostrar a aptidão dele no instrumento, também acho que é mais espontâneo quando é presencial, mas também poderia ter sido feito por videoconferência, que também seria válido. Seguindo sobre a reflexão das perguntas, eu perguntei coisas como quais instrumentos toca, a formação. Isso é importante no mercado que eu trabalho, mercado de escola de música, porque existe muitos cursos informais que são dados, né? E então, às vezes, a pessoa se forma, faz um curso na internet e tal, e começa a dar aula, mas não tem uma formação adequada para ser professor. Uma vez que estudou um instrumento, sabe tocar, mas dar aula é uma coisa completamente diferente de saber tocar. Então, é importante que uma pessoa que te procura para uma entrevista para ser professor numa escola de música mostre que se formou mesmo, que fez uma licenciatura em música, que tem aptidão para dar aulas. E é muito normal, uma vez que uma pessoa fez uma licenciatura em música, por exemplo, ela aprende, ela sabe tocar um piano, vamos dizer assim. E pode ser que ela tenha feito como um curso complementar um violão, mas ela já tem a metodologia de dar aula. Se ela toca o instrumento e fez uma licenciatura em música, ela pode dar aula dos dois instrumentos, porque acontece, é adequado, tem a formação, tem a didática para poder ensinar o instrumento. E perguntei coisas também como se a pessoa tinha aptidão para trabalhar com crianças, porque é uma metodologia diferente para se ensinar música para crianças, e uma pessoa que fez bacharel em violino, por exemplo, aprendeu a tocar o seu instrumento muito bem, mas para ensinar esse instrumento para uma criança, ele precisa ter feito outros cursos para aprender a didática de como se trabalha com criança. Então, é muito importante que o profissional que vai adentrar esse mercado, ele tenha consciência que dar aula para um adulto e para uma criança são coisas completamente diferentes, porque as idades são diferentes, a mentalidade é diferente, o ritmo de aprender é diferente. Então, a entrevista foi montada assim, de conhecer o professor, entender a formação dele, entender a experiência dele e as aptidões, vamos dizer assim, extras que ele pode ter como complemento, um instrumento a mais que saiba tocar, ou então se tem essa aptidão para trabalhar com crianças. Então, aqui eu encerro o meu vídeo. Achei muito válido todo o curso, me ajudou muito a aprender bastante coisa nova e eu vou aplicar aqui na minha escola. Muito obrigado e até mais.